Na pequena cidade de Vila Esperança, vivia Joãozinho, um garoto muito respeitoso, alegre e trabalhador. Ele vinha de uma família humilde, pobre, mas sempre foi um fiel crente em Deus. Alguns de seus vizinhos costumavam dizer: "A vida é injusta. Se o pobre Joãozinho fosse um grande fazendeiro, seria o melhor patrão. Que pena, tão bom garoto, mas pobre." Joãozinho era um menino digno de ser chamado de boa pessoa, pois era o único que se lembrava dos idosos da cidade. Ele dividia a pouca comida que tinha com os desamparados de Vila Esperança. Apesar de ser pobre, ele havia conseguido construir com sua família uma pequena casa, onde morava com sua amada mãe, Dona Cecília, uma mulher simples e trabalhadora, igual a ele, de condição humilde. Joãozinho não tinha terras como seus vizinhos, nem sequer cercados, pois não possuía animais, apenas algumas galinhas que havia conseguido criar no pequeno jardim que herdou de sua avó. Por isso, ele e sua mãe trabalhavam para um grande fazendeiro da região, mas ainda assim passavam fome, pois o patrão lhes dava como pagamento uma pequena quantia de arroz e feijão por dia. Joãozinho costumava se ajudar procurando ovos de aves selvagens e pescando pequenos peixes que havia no riacho. Quando chegava em casa, celebrava como se tivesse ganhado uma fortuna, saltando e cantando junto com sua mãe, Dona Cecília. "Deus Pai, preciso de ajuda, quero ter gado, terras, galinhas, mas por agora obrigado pela comida", rezavam Joãozinho e Dona Cecília antes de comer, e quando saíam para trabalhar diziam: "Obrigado, Senhor, com sua permissão iremos cuidar dos animais." Caminhavam com o peito inchado. "Deus Pai, obrigado pelo bom dia que tivemos, agora queremos sonhar o bem e acordar prontos para trabalhar. Sabemos que nos enviarás ajuda", rezavam antes de dormir. E os dias, meses e anos se passavam, cuidando dos animais para o fazendeiro e pedindo ajuda ao céu. Já havia nascido o primeiro irmãozinho de Joãozinho. Joãozinho e Dona Cecília agradeceram a chegada do novo membro da família e diziam: "Chegou o nosso anjinho, chegou o Salvador." Certa manhã, Dona Cecília, perdendo um pouco a fé, perguntou ao filho: "Quando o Senhor enviará ajuda?" Joãozinho, sem hesitar, respondeu: "Mãe, você já está preparada para cuidar das nossas próprias galinhas e animais. Veja, serão muitos. Primeiro devemos estar preparados para receber o que pedimos, e Deus sabe disso." Então Dona Cecília disse: "Será preciso construir cercados e reservar pasto." "Você tem razão, isso era o que faltava", gritou Joãozinho. Então, desde essa manhã, o garoto e sua mãe começaram a construir grandes cercados, até maiores que os do próprio fazendeiro com quem trabalhavam. Não sobrava tempo, mas havia a noite para aproveitar, pois estavam certos de que ainda faltavam coisas como quartos para os animais, uma grande cozinha, até uma casa para os cachorros. Faziam tudo com tanto esmero e alegria que nem sentiam cansaço. Já haviam se passado 3 semanas trabalhando noites inteiras, e no pequeno terreno já se notavam os cercados em construção. Então seus vizinhos começaram a chamá-los de loucos. Joãozinho e Dona Cecília, tão boas pessoas que eram, mas tiveram que ficar loucos. Com que gado pensam encher esses cercados? Além disso, se os tivessem, não teriam terrenos, dizia uma vizinha. Mas Joãozinho e Dona Cecília só riam e diziam: "Só sabemos obedecer, assim como a Dona Mariana, a fazendeira, obedecemos a Deus." Mas cada vez mais vizinhos, incluindo Dona Mariana, a patrã, se juntavam para zombar deles. Até iam até a casa deles para gritar e rir. "Louco Joãozinho, senhora fazendeira, esses são animais fantasmas, até cachorros vocês têm, mas não latem", riam vendo a casinha dos cachorros. "Ah, você se esqueceu das galinhas", diziam.
Você tem razão, dona Elsa, isso é que faltava, que tolos somos, obrigado por ajudar, respondia dona Cecília, incentivando Joãozinho a construir uma casinha para as galinhas. As humilhações e zombarias eram diárias. Parecia que seus vizinhos os odiavam. Até os pais de Joãozinho haviam se afastado, assumindo que ele e sua mãe haviam ficado loucos. Joãozinho e dona Cecília, longe de se sentirem mal, longe de perder a fé, principalmente porque seus pais já não lhes falavam, continuavam no trabalho de construir o que faltava. Passaram-se 3 anos, e no pequeno terreno de Joãozinho e dona Cecília, onde há pouco tempo atrás só havia pequenas casinhas, agora se erguia uma pequena cidade de pedra. Casinhas, cercados para diferentes animais, uma casinha para os cachorros, para as galinhas e um pátio gigante. Joãozinho e dona Cecília já eram tratados como pessoas extremamente estranhas e doentes mentais, tanto que foram despedidos da fazenda onde trabalhavam e estavam em problemas. Dona Cecília chorava porque seu pequeno irmãozinho passaria fome novamente, perdendo a fé. Então Joãozinho pegou seu irmãozinho e sua mãe e, sorridente, agradeceu a Deus, dizendo: "Obrigado, Deus Pai, porque agora poderei ficar mais tempo em casa para terminar alguns detalhes. Além disso, acredito que já estamos preparados para criar nossos próprios animais." Caminharam lentamente pelos cercados como se estivessem supervisionando os acabamentos. "Está muito bonito as casas dos animais, Senhor. Cuidaremos muito bem de seus animais que nos dará, porque no final serão seus. Nós só trabalharemos e viveremos dos lucros", falava Joãozinho enquanto dona Cecília olhava para ele desesperada. Até o pequeno irmãozinho se estranhava, pois não havia mais ninguém nos cercados. Em Vila Esperança estava chegando a noite. O céu estava coberto por nuvens avermelhadas que pareciam algodões, quando Joãozinho e sua família se preparavam para jantar. Viram chegar 3 homens e 2 mulheres, um par de cachorros e 2 gatos. Eram pessoas e animais que nunca haviam visto na localidade. "Boa noite, patrão. Somos os trabalhadores que você pediu. Qual é o quarto para nós?" perguntaram os estranhos enquanto as mulheres perguntaram: "Dona Cecília, qual dessas lindas casas é a cozinha? Prepararemos o jantar." Joãozinho e dona Cecília estavam surpresos, mas como se alguém os tivesse ordenado, levaram os homens para a casa dos trabalhadores e as mulheres para a cozinha. Os 4 estranhos, com cerca de 45 a 50 anos, se acomodaram nas acomodações, enquanto Joãozinho e dona Cecília saíram correndo para fora do pátio para se perguntarem se algum deles havia contratado tais pessoas, mas não sabiam explicar. Então, em silêncio, pediram a Deus para entender o que estava acontecendo quando sentiram o cheiro de comida. Mais surpresos ainda, correram até a cozinha que, aliás, não tinha utensílios nem víveres. Só havia o fogão novo, mas quando entraram ficaram maravilhados. O fogão estava aceso e se ouvia o som de comida fervendo nas panelas, exalando um cheiro delicioso. Novamente saíram correndo e Joãozinho exclamou: "Obrigado, Deus Pai, estamos esperando e jantaremos como fazendeiros." Sorriu enquanto dona Cecília abria a boca, mais desesperada que seu irmãozinho para provar a comida. Essa noite o jantar foi de fazendeiros, como Joãozinho havia dito. Foram tratados como patrões. Claro, rezaram e agradeceram a Deus, e foram para a cama com a barriga cheia e cheios de perguntas. Antes de dormir, Joãozinho sorriu e disse: "Senhor, já estamos prontos." "Prontos para quê?" Zrênia perguntou dona Cecília. "Tranquila, amada mãe, durma, porque só Deus sabe o que nos espera amanhã", respondeu Joãozinho.
Às 4 da manhã, quando a família dormia tranquilamente, o canto de um galo os acordou. Mas como não tinham galos, imediatamente ouviram barulhos de animais. Então a família correu, se vestiu rapidamente, esfregou os olhos e não podia acreditar no que estavam vendo. Os cercados estavam cheios de animais, cabras, ovelhas e até vacas. Até faltava espaço. E do lado de fora havia um par de porcos. Dona Cecília ficou parada com a boca aberta, enquanto Joãozinho disse: "Obrigado, Senhor, cuidaremos de seus animais como se fossem nossos, e viveremos dos lucros." A família demorou até às 6 da manhã, admirando e maravilhando-se ao ver centenas e centenas de animais ao mesmo tempo, agradecendo ao céu por serem tão afortunados. Depois do café da manhã, os trabalhadores saíram prontos para levar os animais. Joãozinho perguntou por onde seria o pastoreio. Guile, um dos trabalhadores, respondeu: "Será nos terrenos do seu pai." De novo, Joãozinho e Dona Cecília ficaram surpresos, pois seus pais não tinham terrenos e mais, estavam distantes, mas tinham certeza de que isso também era obra do céu. Enquanto falavam, os cães latiram e quando saíram estavam seus vizinhos, aqueles que haviam zombado deles durante 3 anos. "Louco, Joãozinho confessa de onde roubou tanto gado. Por isso estavam construindo cercados. Estavam bem planejados, mas agora verás", disseram. "Obrigado por visitar meus patrões. O pai enviou para cuidarmos de seus animais", respondeu o trabalhador chamado Justino. Mas na cara do grupo de vizinhos se via inveja. Seus olhos estavam cheios de malícia. Joãozinho olhou para eles, suspirou e disse: "Vizinhos, quando quiserem podem vir à minha casa. Sempre haverá comida e abrigo." Quis apertar as mãos, mas eles negaram e se foram, irritados. Os trabalhadores levaram os animais, mas estranhamente passaram pela encosta que não eram seus terrenos. Então Joãozinho correu e, quando estava prestes a alcançá-los, um senhorzinho o deteve. Joãozinho olhou e era o ancião que vivia atrás da montanha, dono de hectares e hectares de terras, a quem ele só havia visto algumas vezes. "Joãozinho, o pastor, esses terrenos são meus. Eu os dou para você cuidar de seus animais. Agora você é o dono para sempre", disse o ancião. Enquanto Joãozinho agradecia e queria perguntar o porquê de estar ganhando os terrenos, o senhorzinho começou a andar rapidamente, parecia que estava voando e logo desapareceu na montanha. Joãozinho alcançou os trabalhadores que disseram ser empregados do ancião que havia morrido meses atrás. E estavam cientes da bondade dele com os idosos, e principalmente das zombarias dos vizinhos maus. Por isso ele havia decidido dar suas terras e alguns animais para o casal pobre. "Mas, patrão, nós não tínhamos tantos animais, nem cães, nem gatos, muito menos ovelhas." "Isso é muito estranho", disseram os trabalhadores. Joãozinho mais uma vez agradeceu a Deus e voltou para casa chorando, mas as lágrimas eram de alegria e fé que nunca havia perdido. Contava-se que Joãozinho e Dona Cecília haviam se tornado ricos, muito mais que os fazendeiros da região. Diziam que não haviam mudado, ao contrário, suas bondades haviam se magnificado, tratando muito bem seus trabalhadores, ajudando os idosos e os mais necessitados e nunca deixaram de agradecer a Deus. Amigos e amigas, fim de uma nova história. Quero enviar saudações para Bruce Martins, Lido Santos e Flash o mais rápido, e se você também quer receber um salve, uma saudação, que ouvir seu nome no final da próxima história, deixe um comentário pedindo que vai dar certo. Muito obrigado, até breve.